Olá, seja bem-vindo a mais uma emissão da STP TV. Vamos falar sobre a consolidação do processo democrático em Angola, hoje. O nosso convidado é o Dr. Marcolino Moco, um histórico do MPLA, foi primeiro-ministro de Angola após Bicesse, depois foi o primeiro secretário executivo da CPLP. Hoje é professor universitário, é jurista. E junto vamos debater este tema, um tema enorme, quase que do tamanho de Angola. A atualidade tem também o seu espaço de destaque no nosso programa, pelo que, como habitualmente, terei comigo para comentário o Dr. Patrício Trovoada, que se juntará a mim no final, mais para o fim do programa. Abrimos com uma breve reportagem. Na emissão de hoje da STP TV vamos falar sobre a consolidação do processo democrático em Angola. A transição no desenvolvimento das sociedades é uma constante que não para, mas a consolidação é sem dúvida uma necessidade. O que é que se está a passar em Angola no plano das instituições? Em que situação se encontra a consolidação do processo democrático? Quais são os fatores relevantes a ter em conta nesta análise? Angola tem tido um crescimento enorme em todas as áreas. Será que o processo democrático também acompanhou estes processos? É isso? Vamos descobrir na emissão de hoje. De volta. O Dr. Marcolino Moco devia dispensar qualquer tipo de apresentação. No entanto, eu tenho que dizer duas ou três coisas para me sentir mais relaxado com a conversa que nós vamos ter. Disse, para introduzir o meu convidado, que foi primeiro-ministro pós-Bicesse, que foi primeiro secretário executivo da CPLP, portanto, esteve no momento fundador da CPLP enquanto instituição e organização, mas também foi secretário-geral do MPLA. E eu, se calhar, começaria por aí. Porquê? Porque hoje temos, e já se percebeu que temos isso, o MPLA em momento de transição. Uma transição que é uma transição obrigatória e que deve ser feita naturalmente. Eu sei que o Dr. Marcolino Moco defende também essa naturalidade na transição. Defendeu algumas nuances que eu tive a oportunidade de seguir com muita atenção relativamente à nova Constituição angolana. Também tem algumas preocupações óbvias relativamente à evolução do próprio partido MPLA. É sobre isso que nós vamos conversar durante os 40 minutos aproximadamente, que valerá essa emissão. Não perco mais tempo, porque o convidado é um convidado que dá aso a imensa conversa. Dr. Marcolino Moco, muito obrigado por estar aqui. Eu sei que é uma pessoa extraordinariamente ocupada e foi quase que um totoloto tê-lo aqui connosco, pelo que eu volto a agradecer. E deixo já e deixo já um desafio muito rapidamente. Como é que acha que deve ser feita a transição política no MPLA? Sendo que a transição política no MPLA será, obviamente, também, tendencialmente, uma transição política no poder em Angola. Eu sei que não gosta muito que a coisa se centralize numa visão personalista da transição, que tem outra visão ou outras visões alternativas a essa visão personalista que é que tem sido imposta mais ou menos pelo poder em Angola. O que é que nos pode dizer sobre isso já agora? Pois é um tema complicado, é uma realidade complicada que não é só angolana. Eu cada vez mais me convenço disso, porque isto está no âmbito de um estudo prolongado que eu estou a efetuar. Na verdade, é uma realidade africana. Tudo indica que o problema parte do seguinte: nós estamos, como africanos, a partir de premissas extremamente falsas. Por exemplo, quando se diz que Angola foi descoberta em 1482, a verdadeira resposta põe as pessoas intrigadas. Mas é esta: isso é mentira. Isso é mentira. Eu também já acreditei nisso, sem pensar se isso era, digamos, uma ficção ou não na altura.
quando nós aderimos ao movimento nacionalista, não havia tempo para pensar nisso. Mas a verdade é que os Estados africanos modernos começam a ser estruturados a partir de 1885, depois da Conferência de Berlim, uma conferência onde as sociedades africanas de então não foram chamadas para participar na divisão da África. Então, este é o grande problema que nós temos, em que as sociedades pré-coloniais, alguns não gostam desse termo, que existiam até finais do século XIX, não conseguiram ainda cimentar-se. Menos de 100 anos começaram as independências e constituímos Estados modernos que são irreversíveis, porque é impensável voltarmos atrás. Impossível. Nessas poucas décadas, constituiu-se uma realidade irreversível, mas não consolidada ainda. No entanto, ao elaborarmos as nossas constituições, não temos isso em conta. Eu costumo dizer, até passamos por uma situação de mais papistas que o Papa. Os nossos Estados estão de tal maneira centralizados que ultrapassamos a situação, por exemplo, de uma Espanha, que não é Estado federal, mas respeita algumas as autonomias regionais e particularidades regionais. Sim, senhora. O próprio Portugal, estamos aqui em Portugal nesse momento, respeita as particularidades das ilhas, dos arquipélagos, por exemplo. O Reino Unido, também. idem. A França, de certa forma, também com os cantões, e também, a Alemanha é igual. Mas quando são países onde há uma nação, no fundo há uma etnia, Portugal tem uma etnia, que é a etnia portuguesa, que se constituiu em nação e depois essa nação constituiu-se em Estado há não sei quantos séculos. Nós constituímos Estados, os europeus constituíram desses Estados, juntaram vários grupos de forma autoritária. Não é verdade que houvesse grandes divergências entre esses grupos. Nem precisavam, porque cada um estava no seu território, falava a sua língua, tinha seus costumes, havia alguma cooperação. As fronteiras não eram muito rígidas, não é assim? Como as fronteiras atuais, em que, inclusive, da outra vez estive a falar com o antigo secretário-geral da OA, o Dr. Eden Cojo, e estivemos a falar nisso. Que é interessante que hoje no meu país, se um bacongo da RDC saltar a fronteira, tem problemas. E tem havido problemas desde em terríveis, Angola, com a imigração massivas. Se um bacongo da Angola saltar para o Congo... Igualmente. Mas são famílias, são pessoas da mesma etnia, da mesma língua, e nós temos esses problemas e pensamos que somos Estados como a França, como Portugal. O problema começa aí. Ok, então deixa-me ver, que é para dar aqui mais interesse ainda aquilo que acabou de dizer. Mas isto não seria, ou não tem muito que ver também com a forma como o nosso próprio nacionalismo foi criado nessa quase que obrigatoriedade de unidade, aqui no sentido, digamos que, no sinónimo de unicidade, quase unicidade, que ia relativamente a tudo, não é? Desde a unicidade na forma de pensar, enfim, até a necessidade da unicidade étnica, o nacional, não é? A verdade é que, e a questão é essa, ainda para nós abordarmos a transição em Angola. E a questão é a seguinte, estaremos nós já, sobretudo os países da África continental, essa questão coloca-se menos para as ilhas e os arquipélagos, não é? Sim, mas a ilha tem Cabo Verde, mesmo São Tomé tem um bocadinho mais de problemas,
que Cabo Verde, porque está um bocadinho encostado ao continente e, digamos, que apanha uma influência mais ou menos negativa. Mas num país onde há um relativo índice de desenvolvimento humano, um desenvolvimento humano um pouco mais elevado, onde há, digamos, uma certa uniformidade étnica, esses problemas não se colocam. Não se colocam, isso é um facto. O problema é da África continental. E a minha questão era a seguinte, mas nesse momento, falando já no nosso nacionalismo, no pós-nacionalismo, ou seja, já temos maturidade suficiente para pensar em afrontar essa diversidade real que existe em cada um dos nossos Estados, no sentido de se passar para, digamos, para uma outra fase, aquela fase em que o próprio, enfim, num discurso muito rico que teve agora o Lopo Nascimento, vamos a esse discurso outra vez, Lopo Nascimento na Assembleia Popular, dizendo que chegou a altura de consolidarmos e construirmos nações ou nação, e efetivamente com muita força. Acontece que eu tenho dúvidas se já haverá maturidade para isso. Porquê? Porque conhecendo toda a dinâmica do continente, eu conheço um país onde isto é razoavelmente bem feito, do continente africano. Não vou falar dos países mais evoluídos do continente. Não vou falar, no caso da África do Sul, porque a realidade é uma outra. Sul é o exemplo que eu sempre aponto como possível modelo. Na África do Sul, um Zulu apresenta-se como Zulu, não tem vergonha disso, fala a língua. Eu não estou a dizer que em Angola as pessoas têm que parar, têm que falar a sua língua, que os meus filhos não falam a minha língua, o mundo não fala. Eu não vou obrigá-los a ter. Não é isso. Nós temos que... aquilo que já é uma realidade, não vamos forçar. Não vamos forçar nada. Aliás, o que se passa em Angola é que se o poder já tivesse passado para as novas gerações, que já não são crianças, nossos filhos já têm 30, 40 anos. Se o poder começasse a passar já para eles, talvez esse problema já não se colocasse. Porque os nossos filhos na cidade já nem sequer me entendem quando eu falo isso. Eles já não entendem que há o quimbundo, há um bundo, porque pelo contrário, eles colocam esse problema. Por que esses mais velhos são tribalistas? Insistem nesse ponto de vista. Mas não, talvez... E depois nós não abordamos o problema abertamente. Isso é que é o pior. Essa é que é a questão. Era aí que eu queria. Nós temos que fingir que não, que é tudo igual. Mas repara, agora disse uma coisa engraçada que é, os nossos filhos dizem que nós somos tribalistas. Até essa retórica é uma retórica do nacionalismo. Ou seja, nós próprios, quando criamos as nossas nações, também criamos os nossos problemas para o futuro. Não sei se estou a acompanhar. Ou seja, essa retórica do tribalismo, essa retórica da unicidade ou da unidade, toda essa retórica condiciona o futuro. O problema é que nós praticamos o tribalismo intramuros. Mas não assumimos. Angola, sobretudo Angola, tem esse problema. Porque Angola é o país africano continental onde a assimilação, muito mais que Moçambique, por exemplo, os níveis de assimilação são tremendos, são muito altos. Então, nós fingimos que somos iguais de Cabinda ao Cunene, mas na prática que temos tensões que não abordamos decorrentes dessa situação. E como abordar essas tensões? No sentido de esvaziar esse conteúdo ideológico que vem do nacionalismo. O doutor avança com algumas pistas nesse seu livro Angola, Terceira Alternativa. Avança com algumas pistas interessantes, não estão concluídas, como é óbvio. Que agora, eu quando escrevi este livro foi sob pressão. Porque eu queria que a minha mensagem passasse antes das eleições de 2012. Mas como também tenho outras coisas para fazer, etc., então foi escrito sob pressão. Talvez a mensagem não esteja muito clara, mas na verdade... Eu devo perceber algumas coisas. Na verdade, é uma proposta que eu estou a fazer, que no fundo o Lopo resumiu em poucas palavras. É verdade, sim senhora, confirmo. A proposta é, temos que embora os nossos filhos, mas também uma camada pequena, quando falo dos nossos filhos, estou a falar dos filhos
dos dirigentes que nasceram na cidade. Das elites, enfim. Das que elites. estudaram juntos. Das elites urbanas. Que estão a casar entre eles. E fica-lhes muito complicado ver onde que está o problema. Não é? Mas o problema é que o poder ainda está conosco. E nem queremos entregar, estamos agarrados ao poder. Então, como ainda muitos nós ainda já estamos a envelhecer, mas ainda estamos jovens, estamos a viver, nós próprios é que temos que começar a resolver este problema. E é aquilo que o Lopo colocou. Temos que aceitar que há diferenças. E temos que aceitar que a diferença não é problema. Isso é verdade, isso é verdade. A isso diferença. É verdade. Mas custa-nos muito em África entender isso. Esse é o problema. Esse é que é o problema. Por eu exemplo, lembro-me, diga. Eu sou do MPLA aos 20 anos. Essa coisa de dirigente histórico, não sei qual é o sentido. Eu não sou dirigente histórico do tipo... No sentido de vir da luta de libertação. Não é esse o seu sentido. Eu sei que não. Porque eu adiro ao MPLA. Em 74, eu ainda estava na escola. Estava a terminar o secundário. E sou da zona que teve uma grande, e tem uma grande aderência da UNITA, mas é num período ideológico. Portanto, a minha adesão ao MPLA é uma adesão ideológica. Naquela altura, o aspecto ideológico era muito relevante. Então, eu como na escola, às escondidas, já lia Marx, eu lia Agostinho Neto, os outros líderes não escreviam. Claro. Não li nada do Jonas Savimbi. E o que escrevi. Então foi fácil, como uma das exceções das pessoas da minha geração, aderir ao MPLA. Mas acabado este período, o que está a acontecer, por exemplo? As pessoas da minha região, onde eu fui das pessoas que atingiu os lugares mais altos, alguns assim já vão fazer confusão que o meu problema é dos lugares. Não é. Não é. Hoje, o MPLA assume uma posição clara de repulsa das pessoas do MPLA, da minha zona, que cresceram no MPLA. O presidente José Eduardo hoje, por exemplo, prefere apanhar indivíduos da UNITA e introduzir diretamente para o Comitê Central. Como novos militantes. Exato. Até alguns, uma espécie de captura. Por exemplo, um grande empresário do AMBO, o Valentim Amões, preciso começar a dizer isso, foi obrigado, podemos pôr aspas, ou podemos tirar as aspas, foi obrigado, sendo ele da UNITA, mas um grande empresário, foi obrigado de um dia para o outro, no congresso, creio, de 2003, a ser membro do Comitê Central do MPLA. E eu falei com ele antes de morrer. Ele me explicou isso. Há outros que estão vivos, há quem estão a fazer a mesma coisa, mas eu não vou dizer porque eles estão vivos. Isto é um assunto sério. E espero que nós esperemos que essas pessoas morram para podermos abordar isso numa altura e que estejamos efetivamente reconciliados. Dr. Marcolino, ainda essa questão da diversidade e depois para passarmos a transição efetiva. É o seguinte, nesta nova Constituição já incorpora alguma dessa necessidade de diversidade. Nomeadamente, já incorpora a questão das línguas nacionais, das línguas angolanas nacionais, está lá incorporado. O projeto da UNITA e um outro projeto alternativo, que eu já não sei de quem é que era, não sei se era do Bloco Democrático ou algo assim do género, um esboço de um projeto que já colocava também a questão da regionalização no centro do debate. Parece-me a mim que há gente dentro do MPLA que não deixa de defender também uma determinada e certa regionalização. Sim, o Lopo, por exemplo. Por exemplo, também defende essa diversidade. O Lopo, não esqueci que ia dizer, não. O Lopo é um indivíduo, aquilo que se pode dizer, do MPLA puro. Eu também sou, né? Mas como sou um mundo, alguns têm dúvida. Não, com certeza que é. Quando eu digo puro, é puro entre aspas, por quê? O Lopo é quimbundo. O Lopo é, sim, dirigente histórico,
é um grande líder da luta de libertação na clandestinidade. Interna, sim. Mas é um homem que consegue estar acima disso para dizer, opa, eu sou do MPLA, eu sou líder de não sei quantos, mas há a nação angolana que tem que ser construída, e o Agostinho Neto também já falava nisso, que tem que ser construída a partir das nações Que existem. pré-coloniais. Isso tem que ser feito respeitando as diferenças. Agora diga uma coisa, e era isso que eu ia dizer há bocadinho e era onde eu queria chegar. E o que é que isso tem a ver, o que é que isso tem de relevante para se pensar esse momento, que é um momento claramente de transição, em que o presidente Eduardo Santos, enfim, já anunciou que está em fim de vida política ativa, em que se nota nele essa, digamos que, preocupação em passar o poder, e em que se anuncia um próximo congresso do MPLA já com nuances de debate aberto sobre a sucessão. O doutor diz que estamos perante, eu posso citar mal, estamos perante uma monarquia absoluta, entre aspas. É, mesmo monarquia absoluta. Vou explicar. E não sei se vai dar tempo. Não, vai dar mas tempo. Eu estou a escrever sobre isso, as pessoas depois vão ler. Vai explicar, mas diga-me só uma coisa, mas não acha que a coisa pode ser muito mais complexa do que a simples sucessão dinástica dentro da realidade angolana? A mim, eu desconfio que seja essa a ideia do presidente Eduardo Santos. O doutor não desconfia tanto, é isso? É? Vamos lá ver. A primeira questão. Quando se diz que o presidente anunciou a sua saída, eu pergunto, há quanto tempo é que ele anunciou a sua saída? Sua saída, de forma clara, foi anunciada em 2002, se eu não me engano, ou 2003. Sim, a primeira vez que Mas isso é abordado. O primeiro dirigente do MPLA, que era secretário-geral na altura, o camarada João Lourenço, que se limitou a repetir aquilo que o presidente disse por entrevista de um jornalista, homem ou mulher, não me lembro, quando o camarada João Lourenço repetiu exatamente aquilo que o presidente tinha dito, hoje circulou durante muito tempo a ideia que não, o camarada João Lourenço quer ocupar o lugar do presidente. Quer dizer, foi incentivada essa ideia. E o presidente está lá até hoje. Eu, pessoalmente, isso que estão a dizer, sou São Tomé. O Abílio de São Tomé. Ver para crer. ver para crer. Não, mas é algo inevitável. Só tem que ser discutido. Só que o problema não é este que me preocupa. Então qual é a sua preocupação? O meu problema não é o José Eduardo sair ou não sair. O meu problema é termos um regime claro, um regime democrático, mas não tem que ser democrático como Portugal ou a França. É democrático de acordo com a nossa realidade. E no sentido de que as regras que forem adotadas sejam cumpridas. Este é que é o meu problema. Porque, vamos lá ver. O presidente Eduardo sai, agora deixa o poder, como as pessoas estão a acreditar, com o camarada Manuel Vicente. Porque está mais fresco e não sei quanto. E o camarada Vicente vai continuar com os mesmos truques, com as agendas escondidas, com enriquecimento, como que eu vou dizer, ostensivo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Já disse várias vezes, em Moçambique também disse, as pessoas até ficaram... Eu vou dizer uma coisa. Não há ninguém que passa pelo governo e não aproveita. Quem dizer isso é mentiroso. Só se nós não fôssemos homens. Agora, por amor de Deus, o problema é sermos ostensivos. O problema é passarmos a mensagem às pessoas que roubar é normal. Ou desviar ou qualquer coisa é normal. E é isso que está a acontecer no regime nos últimos anos. As pessoas às vezes dizem, mas Moco, você também esteve lá. Eu costumo perguntar, meus amigos, digam-me lá, eu fui primeiro-ministro de 92 a 96.
Alguma vez, por acaso, eu entreguei a TPA2 para os meus filhos administrarem sem concurso? Mas isto está a acontecer agora. No meu tempo não acontecia, nem comigo, nem com o presidente. Não é? Alguma vez o meu filho foi conotado com 3 mil milhões de dólares de riqueza, sendo o segundo mais rico de África. E eu não abri a boca. Se isso aconteceu com o presidente, toda a gente está a ver. E o próprio presidente a não esconder, a promover mesmo, quase que a gabar-se, que olha, eu tenho uma filha, assim, não sei quanto. Mal fez 40 anos, já tem 3 mil milhões de euros, ele é muito inteligente, por amor de Deus. Isso, nós estamos a promover a ideia de que para você ser rico, tem que ser filho de quem, não é? Sim, muito complicada essa... E depois, o que mais admira no presidente José Eduardo é que ele manda fazer, neste caso, manda fazer a lei da probidade, que proíbe justamente essas coisas. Mas o Copelipa, por exemplo, que é o homem que trabalha com ele, tem empresas que fazem negócio com a Sonangol. O camarada Vicente também tem empresas que faziam quando ele estava lá com a Sonangol. E o presidente sabe isso, mas mandou... Quer dizer, esse cinismo é que é inadmissível. Mas agora, há aqui uma outra questão que o Presidente colocou a propósito disso, que é uma questão que eu também já havia escrito por si, que é uma questão, para si, absolutamente admissível, que é que os africanos também merecem a oportunidade de ter um enriquecimento, uma acumulação primitiva de capital, como aconteceram nos outros continentes, para que houvesse uma burguesia e um capitalismo ativo e dinâmico. Então diga lá o que é que vai dar Maca. Não, o que vai dar Maca é o seguinte. Então o senhor Presidente diz isso, corretíssimo, está ótimo, mas só enriquece os seus filhos e aqueles que trabalham consigo. Mas existe a ideia de uma Angola como uma terra de oportunidade. E há mais Maca é a seguinte. É Maca por quê? Porque eu vou citar uma pessoa que se calhar depois vai ser chamada para me desmentir o quê? Mas será mentirosa. O camarada Kassoma, que foi ministro, primeiro-ministro também, foi meu ministro, no tempo que eu era ministro, e o primeiro-ministro tinha muito peso. Na altura, o presidente não tinha desfeito... Era um semipresidencialismo. Exato. Dependor presidencialista. Foi meu ministro, foi exonerado, quando eu também fui exonerado, em 96, que não é problema, a não ser exoneração a minha, não é problema, é normal. Quando há tensões, é normal que o presidente que tem o poder... Exerça o poder. Exerça o poder. Normal. Eu sempre considerei isso normalíssimo. Mas o camarada Kassoma depois foi recuperado, porque não refilava, entre aspas, como eu, não fazia artigos a criticar. Mas para cá, não foi em 90 que nós pensávamos que os problemas que havia era por causa da guerra, etc. Mas eu não tenho ficado calado, é que depois de 2002 as coisas pioram. Quer dizer, este abuso do poder, este enriquecimento exibido, essa contradição entre o que se legisla hoje, mas logo amanhã, eu próprio digo, isso é só para vocês, para mim não serve. Quer dizer, eu não posso me calar perante isso. Mas o que estava a falar do camarada Kassoma. O camarada Kassoma chega a primeiro-ministro, chega a presidente da Assembleia Nacional. O camarada Kassoma vai me desculpar. Dizem que o camarada enriqueceu no AMBO, etc. Francamente, como enriquecem os outros indivíduos? Em Luanda, os parentes do presidente, a filha que tem 3 mil milhões e não sei quanto. Mas o que é que fizeram o camarada Kassoma? Com base na tal ideia da probidade, foi despromovido politicamente. Agora é simples, eu estou a dizer simples, tudo isso é entre aspas, porque não quer dizer que não é importante, não é?
Mas o problema é a forma como as coisas são feitas. Como a lei é seletiva, digamos, não é? O camarada Kassoma agora está à frente de um banco, não é? E, pasme-se, foram-lhe destruídas todas as empresas no AMBO, com a tal ideia da probidade. Foram exonerados todos os trabalhadores, todos os funcionários que trabalhavam com ele, os mais importantes, não é? Uns foram para a cadeia, outros foram retirados, incluindo o segundo secretário do partido, que é um cargo que é provido em conferências nacionais. O camarada Paulo Gime foi despromovido por decreto. Não se esperou nenhuma conferência provincial. Quer dizer, como é que o presidente tem moral de dizer uma coisa dessa? De dizer que isso é legitimado porque é preciso criar uma classe média, uma classe burguesa. Okay? Então a classe burguesa tem que ser só os filhos dele. Mas há mais gente, há mais capitalismo enorme, e mais diverso em Angola. Num país enorme. Né? É complicado colocar assim... Bom, agora, olha, também vou colocar outra questão complicada. Para mim não é complicado, porque é tão claro como isso. Agora, há um empresário ovimbundo, né, que está a ser aqui apresentado como também um grande empresário, que está a comprar isso e aquilo. Ótimo. Mas tudo tem que ser dentro das regras. Dentro da legalidade. Não pode ser ir apanhar um bunduzito, quer dizer, e apresentá-lo como, digamos, o justificativo de que estamos a distribuir a riqueza a toda a gente, quando os salários para muitos setores da vida estão congelados, porque o problema é esse. Há uma minoria que finge que está a abranger a todos, então vão pegando nos espécimes um bunduzinho, um chocoezito, um não sei quantos, quando eles estão a castigar o povo todo. Eu acho até o povo que é mais castigado por esse regime é o povo de Luanda. Nos bairros como eles vivem, as estradas cheias de buraco, as cidades do norte mesmo, como nunca houve, digamos, rebelião, nunca houve lá um Savimbi, o Old Roberto já faleceu há muito tempo, estão a destruir a FNLA, né? Hoje praticamente o norte está abandonado. Entretanto, aldrabam algumas pessoas, alguns mestiços, aldrabam alguns quimbundos a dizer que não, nós estamos a trabalhar para defender-vos da selvageria Umbundo e Bakongo. Mas o povo quimbundo sofre e sofre muito. Então aqui a questão é a seguinte. Quem é crítico relativamente à ação política do presidente Eduardo dos Santos, como é o seu caso, parcialmente também tem convergências com ele, não é? Enfim, eu sei que tem algumas convergências com ele, enfim, ao nível da própria construção presidencialista do regime, eu sei que também defende um presidencialismo, talvez com algumas nuances não semelhantes ao atual presidencialismo. Não é bem assim. Não semelhante a esse presidencialismo, sei também que reconhece o papel dele na transição pós-guerra. Como não reconhecer? Como não reconhecer o homem que manteve as fronteiras íntegras no tempo da Guerra Fria e que Angola correu um grande perigo de fraturação. De desintegração. Ele conseguiu fazer isso. Agora, o problema é dizer, bom, eu fiz e agora quero isso, mesmo que não seja curial, quero mais aquilo e mereço mais aquilo. Quer dizer, isso é estragar tudo. Nelson Mandela teve 27 anos de cadeia, não é? Na África do Sul. Se ele seguisse o caminho que hoje não posso ter receio de dizer, porque toda a gente vê que o presidente Eduardo está a seguir, quer dizer, a África do Sul estava tramada. Porque ele ia dizer, eu estive 27 anos na cadeia, agora quero isso, agora distribuiu 4 milhões
de dólares do que pela, Que era a herança pela dele, família. não É um homem daqueles, na África do Sul, que tem um PIB, não sei quanto, aí mais... Quase 500 mil milhões. Não sei, eu queria ver Não, queria ver a proporção com a Angola. 5 vezes mais que a Angola. Sim. Chegou agora a 100 e tal milhões. O homem teve tem esse dinheirozito, não é? Também não sei porque que as pessoas querem tanto dinheiro. Porque o dinheiro, ninguém leva o dinheiro para a morte. Mas a verdade é que... Então, mas eu estou a dizer uma coisa, se eu vou o interromper. presidente Mandela dissesse, eu fui isso, tenho que ficar o presidente a vida toda, até o fim e tal, e os meus filhos têm que ter não sei quantos, quer dizer, onde, e os brancos que me castigaram têm que sair, têm que levar porrada e não sei o quê. Onde que a África do Sul estaria hoje? Provavelmente desintegrada. Provavelmente desintegrada. Portanto, eu sempre defendi que o presidente José Eduardo até podia um dia ganhar o prémio Nobel. Eu não tenho pressa que ele saia, mas deixar um regime que amanhã não vai acabar mal. Porque todo regime que faz o que o presidente está fazendo vai acabar mal. Aliás, já começou, para se aguentar até hoje, é preciso matar pessoas que estão a colocar panfletos sem arma na mão. É preciso fazer desaparecer pessoas, atirá-los aos jacarés. É preciso paralisar enterro de pessoas que foram injustamente mortas, porque estavam a exercer o seu direito constitucional. Quer dizer, isso não é normalidade. E eu posso garantir que o presidente José Eduardo, o tal problema de ficar muito tempo no poder é este. É que às tantas, você só recebe conselhos de oportunistas. E depois há aqui uma outra situação, não é? Quanto mais tempo no poder, mais difícil é ter a capacidade para fazer a transição, ou seja, para passar mesmo por ele. O Lord Acton da Inglaterra, aí no fim do século XIX, princípio do século XX, creio eu, ele disse, eu nunca entendi, mas agora analisar, ao ver a situação da Angola, eu entendo perfeitamente o que ele disse. O poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Essa frase lapidar tem muito a ver com a verdade. Mas vamos... Eu hoje agradeço o facto de ter ficado 4 anos como primeiro-ministro e ter saído. Porque tem esse desprendimento, às vezes tem esse desprendimento relativamente ao poder. Tenho esse medo retroativo. O que seria de mim se tivesse ficado se mais eu ainda tempo. estivesse lá? Se calhar hoje também estaria a pensar. Não, mas há aqui uma coisa que eu acho um pouco interessante, se o doutor quer que eu diga, e sou frontal nisso, que é grande parte das pessoas que são críticas relativamente ao MPLA do presidente Eduardo dos Santos, normalmente também se tornam muito personalistas, ou seja, dizem que o poder é demasiado personalista, mas as críticas também são demasiadamente personalistas do meu ponto de vista. Quando existe muita margem para crítica quando existe muita margem para ver uma crítica ideológica. E porquê é que a crítica ideológica deveria ser importante e vai ser importante no MPLA de hoje? Porque isso é uma convicção pessoal que eu tenho, do conhecimento também que eu tenho da realidade angolana, não sendo angolano. Que é o seguinte, não seria mais fácil colocar a tónica crítica na questão ideológica dentro do partido? Mesmo, eu não estou a ser inocente, eu não estou a ser inocente, mas a verdade é que agora parece haver, pelo menos estão criadas as condições, 12 anos depois do fim da guerra, não é? Podem estar criadas as condições para que esse debate aconteça. Agora, estar constantemente a fazer críticas que são extraordinariamente personalizadas, algumas delas, não é o seu caso, porque a tónica da ideologia, eu sei que põe muito nos seus textos, tanto no seu site, como naquilo que vai escrever e nas entrevistas que vai dando, mas fica sempre com a sensação, no meu caso especial, fico sempre com a sensação de que as críticas são demasiadamente personalizadas, quando se devia apostar em construir um discurso alternativo ao discurso atual. Eu sei que vai dizer, mas não há liberdade de como passar o discurso. Diga-me se era essa a sua resposta. Então já disse. Pronto, então eu já fiz a pergunta e já me respondia. Não, mas comente que eu quero ouvi-lo. Eu pensava que me ia acusar também de personalizar, como alguns me acusam. Não. Diz que eu estou a falar sempre do presidente. Não. Qualquer pessoa lê o meu livro e vê que não é isso. Sim, não é só isso. E toda a sua intervenção, sobretudo naquele momento
da reforma da Constituição. Toda a sua Constituição, muito também técnica, mas muito política, com ponto de vista político, ideológico, bastante interessante. Não era para si essa crítica, não é? O problema não é substituir o presidente. Porque se o próximo presidente continuar com a mesma linha, é a mesma coisa. Portanto, se o regime não for repensado, o próximo presidente, nem que seja o Marcolino Moco, com esta prosseguir com essa Constituição, e não sei se vamos ter tempo, eu tenho texto escrito sobre isso. Porque o problema da Constituição não é só a Constituição que está escrita, não é? Eu sei. A margem que ela dá para exercer um certo tipo de poder. A chamada Constituição Real, que vai para além do que está escrito. Portanto, se continuar com a mesma Constituição Real, porque a Constituição angolana escrita não tem tantos problemas. Tem alguns. Confere poderes demasiados ao presidente. Mas mesmo assim, na Constituição Real de Angola, o presidente supera até aquelas... As competências que constam da escrita. Então, eu estou a dizer que o problema não é da pessoa, é do regime. Nós temos que discutir o regime. Porque, dizia eu, amanhã quem substitui o presidente José Eduardo, seja o Vicente, seja o Zeno, que eu estou a dizer que ele que já está indicado e os papéis, para um jurista como eu, e político também, que conhece e analisa as manobras e não sei quanto, para mim está claro que o presidente quer deixar o filho. Pode ser mais cedo, pode ser mais tarde. E alguém diz, mas por que o senhor não quer que seja o Zeno? Não, o meu problema não é que o Zeno não pode ser presidente. O problema é a forma como querem que isso seja feito. Quer dizer, como as coisas têm sido feitas, a Casa Militar a controlar eleições, o Tribunal Constitucional a legislar no lugar da Assembleia Nacional. Sim, o último acórdão. A Bíblia não faça isso. Aquele acórdão, aquilo é gravíssimo. Aquele acórdão. Quer dizer, o acórdão 233, que praticamente diz que o Zeno é príncipe. Este acórdão, o último, do 319, que diz que o José Eduardo é rei na monarquia absoluta. É o único sítio onde o chefe do executivo, seja presidente ou seja quem for, não responde perante ninguém. A Assembleia, sim. Isso realmente corta um pouco a evolução do próprio regime. Quando se pensava que a evolução então, o que eu estou a dizer, ser mais não estou a dizer que o Zeno não pode ser candidato, não pode ser presidente. Estou a dizer que não pode ser desta maneira. Porque isso cria tensão. Isso cria tensão. Estou a dizer que Angola não pode ter monarquia absoluta como essa que tem. Porque a monarquia absoluta, por exemplo, a Suazilândia, é uma monarquia absoluta. É uma monarquia sem aspas. Digamos. Mas aquilo, se calhar, funciona porque aquilo é um país pequenino. Só tem uma etnia. Todas as outras têm 3%, 1%. Né? Herdaram esta Constituição Real, que parece que também está mesmo escrita, de uma tradição que nós não temos essa tradição de ter um rei. Somos várias etnias enormes. O Bakongo é uma etnia, não só pelo número, mas pela história. E pela riqueza cultural, que exato, é profundíssima. É a sede do antigo reino do Congo. Temos os ovimbundos, não é por eu ser 40% daquela população. Temos o quimbundo. Bom, há quimbundos que estão enganados, pensam que eles têm o poder. Não têm poder nenhum. O poder está com aquela minoria, que por acaso tem quimbundos, mas não estão a trabalhar para os quimbundos. Quer dizer, não se pode instituir uma monarquia num país como aquele, é uma loucura. Não tem essa tradição. Vamos construir essa tradição à força, com helicópteros, com cães, fazendo desaparecer pessoas,
ficando com todas as televisões, com todas as rádios, a pagar a nível nacional a Rádio Eclésia, não pode. Não pode, não sou eu que vou mobilizar as pessoas, mas vão aparecer líderes a incentivar as revoltas. Se não aparecerem os líderes, os jovens, hoje, amanhã ou daqui a não sei quanto tempo, se calhar eu já não estarei aqui, vão agir e dentro de um quadro de novas desordens. Porque as revoluções devem ser evitadas. E devem ser evitadas por iniciativa de quem está no poder. Porque olha a Revolução Egípcia. Quer dizer, o presidente Mubarak, a quem eu respeito muito porque eu conversei com ele e tudo, não quis tomar a iniciativa para a mudança. Houve uma revolução que da esquerda foi para a extrema-direita. Agora, da extrema-direita está no meio ou não sei aonde. Sim, o país em grande dificuldade e em muita instabilidade. Os tomam o poder, matam os outros, depois julgam os outros. Quer dizer, os que eles mataram não servem, não mataram. Mas os que os outros mataram, mataram. As revoluções são assim. Por que nós não evitamos isso? Num país tão grande, tão rico, que ninguém morre pobre. Os filhos dos nossos presidentes não têm que ficar pobres, não precisam. Mas não podem ter, não precisam de ter bilhões quando as pessoas estão a morrer à fome, quando os bairros não têm água, quando as estradas estão esburacadas. Por exemplo, a estrada para a minha cidade, para o Ambo, que praticamente é das poucas cidades que foi bem recuperada, se calhar para ganhar votos, agora está a ficar esburacada outra vez. Não é? Também tem a ver com a qualidade. Se calhar vão arranjar o asfalto outra vez quando as eleições vierem, aí vão saudar o rei do Bailundo e não sei quantos. Isso, todo político faz isso também. Normal em Eu também democracia. fazia. Normal em democracia. Mas não podemos ir aos extremos. Quer dizer, transformar um país de publicidade de um regime, isso não pode ser. Estou a falar muito. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer, ficámos aqui a tarde toda na conversa, como é óbvio, não é? Mas tenho que agradecer ao Dr. Marcolino Moco por ter estado aqui, com essa sua voz crítica relativamente àquilo que se passa no seu país, mas também construtiva. Isso. Uma voz construtiva que deixa propostas. E só termino perguntando-lhe, e agradeço uma resposta muito curta, perguntando-lhe o seguinte: quando é que vai voltar para a política ativa dentro do seu MPLA? Acho que o MPLA, neste momento, necessita de mais vozes e de vozes diversas. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que espera que isso aconteça, aliás? Eu penso que isso vai ser difícil, por aquilo que eu sei, porque agora algumas pessoas estão, digamos, esperançosas que vem aí o Congresso, mas eu digo, quantos congressos é que aconteceram e que deram tantas esperanças? E que depois acabam com um candidato, acabam com uma agenda, com uma agenda de uma pessoa, quando o partido tem correntes e tem várias maneiras de pensar. Agora saiu o grande Lopo. O Lopo é um senhor. Para já ser o Congresso desse alguma coisa, o Lopo não saía. Não saía agora. Porque as pessoas estão a dizer que ele está doente, está cansado. Não. Eu posso garantir. Doutor Marcolino, gostei de ouvir. Então, eu volto quando o MPLA permitir que as pessoas possam discutir as questões abertamente. E as pessoas têm que pensar que nós já não estamos no século XX, estamos no século XXI. A política tem que ser colocada abertamente. Não pode haver segredos. Há segredo do Estado, mas não pode haver segredo no debate político. No debate político. Sim, senhora. Acho que essas palavras dizem-nos muito sobre o que pode estar em causa no futuro próximo em Angola. Todos esperamos que tudo corra bem nesse país, que é um país
basilar para a lusofonia, é um país basilar, do meu ponto de vista hoje, para a África, mas é obviamente um país que pode ser muito melhor país do que é hoje, considerando obviamente também que é um país claramente em transição. Posto isso, não saia daí, já de seguida teremos o habitual olhar do Dr. Patrício Trovoada à atualidade. Uma semana e meia um pouco estranha, uma semana e meia cheia de ocorrências, que começou logo com as conclusões da Conferência Ordinária da União Africana. Não vamos, de momento, falar sobre isso, porque não aconteceu nada de especialmente relevante. Aconteceram algumas coisas que merecerão o comentário meu e o de Patrício Trovoada. A primeira coisa, um destaque, agora que fazem 20 anos sobre o genocídio do Ruanda, finalmente, em França, em Paris, resolvem julgar um dos responsáveis por aquela matança. Ou seja, 20 anos depois, começa finalmente a ser julgado, no pós-instrução, alguém, um assassino, sejamos claros, que participou naquela coisa muito feia que aconteceu no Ruanda, faz agora 20 anos, em abril. Por outro lado, temos também a OCDE a dizer-nos o seguinte, que até 2018 o bolo de pacote para as ajudas ao desenvolvimento, ou seja, as doações para os países mais fracos, os países mais desfavorecidos, vai diminuir consideravelmente. Aponta-se para uma diminuição na casa dos 18%, gradualmente até 2018. Isto, como é óbvio, tem consequências, sobretudo consequências para países que vivem dependentes, absolutamente dependentes das doações e cujas elites só se preocupam em viver disto, ter essa vida completamente arrumada à custa daquilo que são as doações que vêm, sobretudo, dos países ocidentais. Acho que com essas três coisinhas já podemos começar os comentários, não é, Patrício? Sim, mas eu queria retificar algo em relação ao Ruanda. Estão a julgar alguém que é um presumir genocidário. Naturalmente. E é preciso chegarmos à conclusão. Eu insisto muito sobre essa questão da presunção de inocência, sobretudo quando, infelizmente, a justiça só aparece 20 anos depois. Não é? Daí que eu não sei quais serão, digamos, os resultados. Os queixosos, evidentemente, esperam uma condenação, mas eu penso que a primeira vitória é ver finalmente, digamos assim, a França aceitar em julgar pessoas que são consideradas presumíveis genocidários. Isso quer dizer que a França já ultrapassou uma posição que era quase, eu não diria negacionista, mas uma posição bastante estranha que, enfim, deve-se ao facto de que as relações entre o Habyarimana e o poder francês levantou muitas suspeitas quando se deu, de facto, o genocídio no Ruanda. Daí que esse aspecto é positivo. O outro aspecto que eu acho também positivo, estamos a comemorar os 20 anos e esse processo será a ocasião de refrescar um pouco as memórias, porque aquilo que aconteceu no Ruanda foi horrível, bastante grave. Eu costumo dizer às pessoas que aconteceu a 2 horas de avião de São Tomé e Príncipe. É um facto. E não é tão longe assim. Daí que, no momento em que o continente africano recomeça, nomeadamente na RCA e noutras bandas com essa instabilidade e esses enfim, ataques entre etnias, é bom que se rememora, de facto, a tragédia do Ruanda. Eu, nesse caso, por acaso, tentei estado a acompanhar, porque está a ter muito destaque na imprensa francesa, como é óbvio, não é? E, curiosamente, lendo
os dois jornais que eu recebo, os dois jornais franceses que eu recebo diariamente, que é o Libération e o Le Monde, nota-se bem as tendências existentes em França relativamente à perspectiva que tiveram sobre aquilo que aconteceu no Ruanda. O Le Monde, muito mais cauto, até relativamente ao julgamento deste senhor, enquanto que o Libération completamente já o julgou. No Libération, o homem já está efetivamente julgado. E eu, aqui neste caso, que tenho alguma desconfiança relativamente ao Libération, porque às vezes extrema, é muito extremado nas notícias, eu tenho que dar razão ao Libération. Porquê? Porque é que são 1.200 testemunhas. Pode-se dizer que há aqui algo de emocional que pode condicionar a visão das pessoas sobre aquele indivíduo. Depois há toda uma documentação, inclusive fotográfica da ação e até audiovisual da ação do homem. E ele próprio nunca chegou ao ponto de negar aqueles factos, não é? Ou seja, justifica-se com as circunstâncias. Mas pronto, realmente é muito bom que a França aqui faça uma inversão, porque não é normal a França entrar nas situações, tentar resolver as coisas africanas no seu território pela via dos tribunais. Quer dizer, já o fez relativamente a algumas questões que têm mais patrimoniais do que outra coisa, não é? Mas questões criminais, a França tenta não meter-se nessas situações e empurrar tudo para o TPI, desde que existe o TPI. Portanto, de facto, é uma boa notícia os franceses envolverem-se nisto. Mas a questão da instabilidade, e a dica foi bem dada, quer dizer, nós estamos aqui com 5 ou 6 focos de estabilidade no continente, inclusive o Expresso do dia 25 de janeiro faz um artigo que eu aconselho de muita profundidade, que é Focos de Contágio em África. Vale mesmo a pena ler o artigo. São 5 focos de contágio que eles dão, né? Sudão do Sul, República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Mali e Somália. No momento em que o continente está a fazer um esforço tremendo para crescer, para se desenvolver, para modernizar-se, estes 5 focos parece que estão em pontos muito cruciais em África. Que leitura nós podemos fazer de uma situação deste género, quando o esforço é um esforço de olhar para o futuro e não olhar para trás, para casos como o caso do Ruanda? Não? Bom, sabe, eu consideraria mais dois focos devido à maneira como esses focos vêm sendo alimentados, digamos assim. É verdade que o Mali e toda a região do Maghreb é um foco, mas que se estende até o Corno da África, porque, digamos, a alimentação desse foco é essencialmente terrorista de tendência islâmica, não é? Com o Shabab de um lado, Al-Qaeda do Maghreb islâmico, Boko Haram, etc, etc. E nós temos depois um outro foco que é mais alimentado por divergências políticas, digamos assim, internas, não é? Que é o Sul-Sudão, que é a República Centro-Africana e, em alguma medida, a região dos Grandes Lagos. O que é preciso é ver que a prazo, não resolvendo essas situações, os Estados vão desaparecendo e aí é, digamos, o caminho aberto para tudo, quer o terrorismo islâmico, quer, enfim, o terrorismo étnico, o terrorismo ligado também aos tráficos, não é? Droga, seres humanos, etc, etc. Daí que, mas se nós olharmos esses dois espaços, praticamente é toda a África. É toda a África que pode sofrer da contagião, não é? Quando estamos a falar sabe, nós temos 2 capitais frente a frente, Kinshasa e Brazzaville, são 6 quilómetros de distância em algumas partes. Bom, atravessa-se o rio, é complicado. Quando estamos a falar da República Centro-Africana, a fronteira com o Sudão do Sul, nós sabemos que a destabilização do Tchad, do ponto de vista logístico, aparece sempre através de grupos organizados no Sudão. Daí que há uma situação que tem que ser acautelada e resolvida o mais rapidamente possível. Mas a posição da OCDE em relação à redução da ajuda, dando também uma explicação sobre a raiz do problema em África. Bom, por que a OCDE quer reduzir a ajuda? Porque na lista dos países que têm uma performance social e de desenvolvimento humano bastante fraca,
há países que, no fundo, têm grandes recursos. Muitos recursos. E aparece lá Angola, aparece lá uma série de países africanos com imensos recursos. E é um bocadinho chocante. E há um bocado, a Bill fez referência a alguns processos sobre patrimónios em França e em outros países. É um bocadinho chocante quando se olha para o património de uma certa elite de alguns países e esses próprios países a pedirem ajuda para construir casas sociais, não é? Bom, não faz sentido. Não faz sentido e eu creio que... Mas, mais uma vez, mas não devemos ir para esse tipo de posições também extremas. Eu não estou muito de acordo com a OCDE. Eu acho que a qualidade da ajuda tem que ser bem estudada, não é? Como a qualidade da despesa e como a qualidade do investimento. Provavelmente há países que não precisam, e eu acho que, de facto, há países que não precisam de ajuda para as casas sociais, para a água potável, etc. Deixa-me interromper, que é para dizer o seguinte. Uma das notícias que mais me chocou no final do ano passado foi ver a África do Sul quase que a entrar numa ruptura diplomática com o Reino Unido pelo facto do Reino Unido ter suspenso uma doação que fazia ao orçamento sul-africano para a saúde. Algo na casa dos, se eu ainda me lembro bem do número, na casa dos 8 milhões por ano. Quer dizer, quando um país como a África do Sul, que é efetivamente o país mais rico do continente, com melhores infraestruturas, com uma série de características verdadeiramente excepcionais, sobretudo e até na área da saúde, se irrita com o facto de um país ocidental cortar 8 milhões, acho que eram 8 milhões ou algo do género, para o seu orçamento da saúde, quer dizer, há qualquer coisa que não está bem nas nossas elites. Quer dizer, não podemos estar dependentes, o país como a África do Sul não pode estar dependente desses 8 milhões e não se pode irritar pelo facto de se ter cortado uma ajuda de 8 milhões, quer dizer. Estamos de acordo. Daí que é preciso ver a qualidade da ajuda. Para que setores? Eu penso que há setores, por exemplo, em que nós não dominamos. Sim, há um setor ligado, por exemplo, a energias renováveis, proteção do meio ambiente, há setores muito específicos no domínio da inovação, da educação. Agora, há de facto que ser um pouco mais sérios, quer dizer, nós não podemos de facto estamos a pedir ajudas quando há despesas que são despesas de rico e que não são, enfim, não é ético, não é moralmente aceitável que sejam os contribuintes dos países da OCDE, que todos eles estão em crise, estejam aí a pagar para água potável, para casas sociais, quando nós temos países que, de facto, tenham um PIB que não justifica esse tipo de ajudas. Interrompemos esta análise para vermos uma reportagem que foca a situação laboral em São Tomé e Príncipe. E já de seguida voltamos ao nosso debate. O líder da ONTSTEP, Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, a maior central sindical do país, não esconde a sua preocupação face à situação laboral da maioria dos santomenses. Neste momento podemos considerar que o país praticamente está parado. Não há um progresso, não há crescimento e não há trabalho. Quando não há investimento, as empresas não operam do ponto de vista produtivo para contratar pessoal, do ponto de criar emprego. Não havendo investimento, supostamente não haverá emprego. E isto é negativo para um país como o nosso. A proteção e os direitos dos trabalhadores santomenses também preocupam o secretário-geral da ONTSTEP. As legislações laborais que devem proteger a massa trabalhadora no contexto do direito do trabalho, essas legislações estão todas elas muito, digamos, obsoletas. São legislações feitas nos anos 90, mais de 20 anos, e é necessário atualizá-las em função da nossa realidade. Nós temos a Lei 6/92, que é uma lei muito antiga, em termos do direito de proteção do trabalhador, está aquém da atualidade. E o outro problema, não existe um tribunal de trabalho. E o conflito de trabalho cada vez está aumentando e a forma de resolução deste conflito penaliza geralmente a massa trabalhadora. Portanto, nós temos processo no Ministério Público que já vai acima de 7 anos e que não chega a ser julgado. Portanto, um trabalhador nessa situação é só para ver o exemplo de como vai a nossa justiça do ponto de vista laboral. Direito à saúde é um problema. A saúde faz parte do direito do trabalho. Um trabalhador doente não consegue produzir. Nós temos assistência médica medicamentosa que para cá, para a população, é precária.
há situações que, enfim, no nosso hospital é um problema e a classe política tem consciência dos problemas que existem. Portanto, acidentes de trabalho não são registrados e ter isso como um problema do país, portanto, são N problemas que isto depende da vontade política. O líder da maior central sindical do país critica a inoperância do sistema de proteção social e lamenta a falta de vontade política quando se trata de resolução de problemas coletivos da classe trabalhadora. Um dos aspectos também que nós achamos mal no direito do trabalho é que um país como o nosso não tem um salário mínimo nacional. Não tendo salário mínimo nacional, cada empregador paga aquilo que bem achar e bem entender. E não tendo salário mínimo nacional, naturalmente, tem sua influência para os pensionistas. Porque, tendo salário mínimo, já a Segurança Social pode fazer seus cálculos na base de um salário mínimo fixado no país. Portanto, é um conjunto de situações que nós vivemos e que, enquanto organização, achamos que é necessário dar uma volta a essa situação. E é necessário que a classe política, os nossos governantes, os nossos deputados, agendem nas suas sessões plenárias questões ligadas com o direito do trabalho. O direito do trabalho é igual ao direito comercial, é igual a outros direitos. E nenhum homem, em nenhum país do mundo pode sobreviver. Nós começamos, o ser humano nasceu do trabalho. E se não há direito de trabalho num país, ou se esse direito de trabalho está aquém das nossas necessidades, da atualidade, da situação atual, do ponto de vista econômico, estrutural do país, isso lesa, podemos dizer que o direito de trabalho aqui está posto em causa. Quanto ao Conselho de Concertação Social, João Tavares não hesita nas críticas ao atual governo. O atual governo não tem gerido o Conselho de Concertação Social no quadro do diálogo tripartido. Por quê? Nós fizemos um programa com este governo de uma reunião bimensal. Mas neste ano, nós estamos no segundo mês do ano, não há previsão de reunião. Terminamos 2013, com muitas reuniões pendentes que não foram realizadas e, naturalmente, algumas atividades que estavam programadas neste quadro dos encontros também não foram realizadas. Isso quer dizer, para dizer que este governo só convoca o Conselho Nacional de Concertação Social quando achar que há necessidade, quando entender que não convoca, ou se não houver uma pressão forte das duas centrais, em parceria com a Câmara de Comércio também, não convoca. Por isso que, do nosso ponto de vista, com este governo, o Conselho não funciona. A injustiça salarial praticada no país é a maior indignação do líder dos trabalhadores santomenses. E o Estado, enquanto empregador, mesmo pagando, mesmo o pouco que tem, mas tem que ser bem distribuído. Não pode haver pessoas que recebam por volta de 30, 40, 50 milhões, 70 milhões, provenientes do Estado, e outro a receber 900 mil dobras. Quer dizer, isto não vai agradar ninguém. E essas pessoas que recebem a partir de 30 milhões, têm outros adicionais, que o trabalhador não tem. Tem transporte, tem combustível, tem subsídios vários. E o trabalhador da função pública só recebe um salário, digamos, careca, permita o termo. Não tem um cêntimo de nenhum subsídio, nem nada. Se estiver doente, ele que se vire. Se a família morrer, é o problema dele. Portanto, muita gente, nós temos situação de reformados que estão agora a pedir para trabalhar. Não é porque a pessoa quer trabalhar do belo prazer. Ao só atingir a idade de reforma, teme voltar a ir a casa. Porque ele diz, olha, vou morrer. Porque ir para a reforma com 400 mil dobras, 300 mil dobras, na maioria dos casos nessa situação, é um desespero. Mas não podemos ter um país em que um trabalhador ganha 900 mil dobras e um diretor com um carro de 900 milhões de dobras.
Então, o país é pobre. Se o país é pobre, não pode haver uma direção ou um setor que compre uma viatura para uma direção nesse valor. Esse dinheiro pode ser investido em equipamentos para melhorar a produção e a produção da empresa ou do serviço. Não aplicar em viaturas que não têm retorno. A maioria dos santomenses recebe da entidade patronal menos de $40 por mês. Uma realidade dura que, na opinião de João Tavares, só pode ser invertida com a união da classe trabalhadora. Nós temos grande parte de trabalhadores que não estão organizados e não estão muito motivados, creio, não afirmo, não tenho certeza, de querer organizar-se no sentido de mudar as coisas. E se não tiver essa consciência de que tem que se organizar para pressionar, de modo que haja uma mudança de vontade política, no sentido de melhorar um pouco as condições de vida, sobretudo na questão de salário, e nós não vemos só salário, é preciso um conjunto de medidas adicionais. O controle do mercado. Nós vimos hoje, recentemente, o conflito que o arroz trouxe, que é um preço especulativo. O arroz foi embarcado por meia dúzia de pessoas e põe-se no mercado aos gotas e as pessoas não têm acesso a comprar arroz livremente, que é o arroz que nós temos hoje mais barato. Portanto, é necessário que a autoridade pública seja coerente na tomada de algumas decisões que possam beneficiar a população de uma forma geral. De acordo com os dados do último recenseamento geral, realizado em maio de 2012, a taxa de desemprego era de 13,8%, num universo de mais de 178 mil habitantes. Para João Tavares, o número de desempregados no país deixa muitas dúvidas. Nós, quando vemos alguns dados estatísticos, nomeadamente que falam sobre a questão do desemprego, para nós nos deixa uma certa dúvida, porque nós gostamos de saber realmente quem são os desempregados, onde é que essas pessoas estão, para poder fazer um trabalho de fundo junto do empregador, do governo sobretudo, na criação de uma instituição, digamos, como a Direção de Trabalho, para poder fazer a inscrição das pessoas que estão desempregadas. Porque se a Direção de Trabalho tenha um registro das pessoas desempregadas, quando a entidade empregadora necessitar de alguém, vá lá buscar, recolher informações, ajudaria muito a definir quem são os desempregados. Porque nós, por vezes, perguntamos a uma pessoa que está no mercado informal, tem algum rendimento de negócio, se a pessoa está empregada, a pessoa diz que não, que estou desempregado porque o Estado não me deu emprego. Ele está no setor informal. E esse setor informal, por vezes, também pode contratar uma outra pessoa. E se perguntamos ao agricultor se ele está empregado, ele diz que não está empregado. Mas ele tem uma parcela de terra acima de 1 hectare, ele pode dizer que está desempregado. Portanto, e essas pessoas afirmarem que estão desempregados, automaticamente vai viciar as informações. E é necessário, nós gostaríamos de ter certeza, junto da Direção de Estatística, para poder sabermos, quando se faz esse inquérito, se realmente essas pessoas estão na situação de desemprego real. Em 2013, verificou-se um aumento dos movimentos grevistas em São Tomé e Príncipe. Para o líder da maior central sindical do país, essa situação deveu-se à falta de capacidade de diálogo. Se há reivindicação, porque alguma coisa está errada. Então, aí o diálogo é fundamental para resolver qualquer tipo de conflito. Agora, se o empregador não é capaz de sentar na mesa, usar o diálogo para a resolução de conflito, antes do outro recurso, que é a greve, naturalmente nós teremos greves sucessivas. E que também é um mau indicador para o país. Portanto, a greve é um direito. Mas o diálogo é um instrumento de todos nós. Se o empregador usa mal o diálogo, naturalmente acontece o que está acontecendo. E outro aspecto que eu acho que é muito importante para o empregador ser honesto, ser responsável. Não fazer falsas promessas, não tomar compromisso e não honrar. Isso põe em causa o próprio empregador. Tira credibilidade, tira confiança. E quando o empregador perde confiança
dos seus colaboradores, que são trabalhadores, dificilmente irá conseguir gerir em situações mais difíceis. E, obviamente, a onda de greve não para se não houver a justiça laboral. A ONDSTEP garante que tem feito o seu papel com vista à melhoria das condições de trabalho em São Tomé e Príncipe, mas não tem encontrado vontade política. Palavras acertadíssimas de João Tavares, sindicalista e responsável pela ONDSTEP. Quer dizer, eu não tenho nada a comentar relativamente àquilo que foi dito. Uma série de desafios, sobretudo aos políticos e aos decisores. E de facto, se eu fosse um político ou um decisor, agarrava nestes desafios todos e faria das questões deixadas aqui pelo João Tavares, enfim, se calhar metade de um programa eleitoral e de governo. Patrício Trovoada, o que dizer das palavras de João Tavares? Muito brevemente e muito resumidamente. Não, eu tenho que dizer uma coisa com muita sinceridade. As duas principais centrais sindicais em São Tomé e Príncipe são dirigidas por compatriotas bastante responsáveis. É verdade que eles defendem os interesses da classe trabalhadora, mas não deixam também de ter uma consciência real das limitações que o país tem, nomeadamente financeiras. O que é que falta? Falta, de facto, a concertação social. Quer dizer, o governo, os patrões, os trabalhadores devem encontrar-se em volta de uma mesa e fazer funcionar a concertação social. E a concertação social no nosso país não é tão difícil assim. Mas é preciso que haja vontade política. É preciso que os governos não tenham só essa obrigação de se mexer quando há um pré-aviso de greve. É preciso antecipar, é preciso dialogar, como foi dito aí. O outro problema é, eu creio que nós temos um país em que há uma parte do país a desprezar a outra parte. E a outra parte é a maioria. Existe, eu tenho que dizer, existe por parte de uma classe elitista, muitas vezes dirigente, um desprezo pelos outros que não têm o mesmo estatuto social. É preciso nós combatermos isso. De facto, o governo é o governo para o povo. E a maioria do povo de São Tomé são os pobres. E esse governo tem que ter a preocupação, de facto, de criar os mecanismos para atender às necessidades dos mais pobres. A questão das diferenças salariais é fundamental. Eu acredito que não é fácil quando se ganha. Há pessoas que ganham 80 milhões de dólares. Tomamos um casal, o marido a ganhar 80, a esposa a ganhar 60, são 140 milhões, não é? 140 milhões são o quê? 6 mil euros. Em São Tomé e Príncipe. Em São Tomé e Príncipe, não é em Lisboa. Em Lisboa já é um bom salário. Não é? Em São Tomé e Príncipe, 6 mil euros. Quando há famílias que mal chegam a 100 euros, 50 euros por mês. Bom, é preciso, de facto, olhar para isso com uma visão de maior justiça social. E os trabalhadores não são tão exigentes assim. Não são. E o país, por além da exigência em termos de remuneração, há uma exigência em termos de reforma. Nós precisamos de reformar a administração, nós precisamos, de facto, de fazer emagrecer essa administração, torná-la mais produtiva, integrar uma série de jovens formados que não conseguem ser integrados na administração, mas temos que tratar do problema das pensões e das reformas, etc, etc. Daí que governar não pode ser procurar agarrar-se a uma cadeira, esquivando os problemas. Os problemas têm que ser resolvidos. E o que eu lamento é que
a falta de continuidade na resolução dos problemas. Porque, no que diz respeito ao salário mínimo, já se fez muito avanço. Há já uma série de estudos. Já estávamos prestes a estabelecer, por vontade política, um salário mínimo para a função pública, para o setor de comércio, para o setor da agricultura. E é lamentável que, 1 ano e meio depois, não se tenha feito nenhum progresso por falta de vontade política de concertação social. E quando esteve no governo, para terminarmos esse ponto, que isto é muito interesse, quando esteve no governo, como era a vossa relação com as centrais sindicais? Eu faço essa pergunta porquê? Que é para saber qual era a regularidade de encontros entre o vosso governo e as centrais, enfim, no âmbito da concertação social, que é para tentar perceber que tipo de diferença que se pode marcar aqui. Salvo erro, mas, enfim, eu poderia ser... O contraditório está aí. Eu penso que nós procurávamos fazer uma reunião mensal, presidida por mim, quando eu não pudesse, o Ministro Secretário-Geral ou o Ministro das Finanças presidia a reunião de concertação social. Mas eu quero dizer que tem ainda uma sorte em São Tomé e Príncipe. É que a percepção que eu tenho das centrais sindicais é que elas não são, digamos, não pertencem a nenhum partido político. Porque muitas vezes sente-se que é uma central que está a fazer o jogo de um partido político. Mas eu digo isso tranquilamente. Em São Tomé e Príncipe, evidentemente, nós sabemos quais são, enfim, as tendências de uns e outros, mas as centrais sindicais não estavam, de facto, não me davam a impressão que estavam a fazer o papel para uma força política da oposição ou do poder. Daí que os problemas a serem discutidos são problemas reais, concretos, sinceros da classe trabalhadora. Agora, é uma gestão de expectativas, não é? Mas se se governa com transparência e se tem essa capacidade de diálogo e de abrir os livros, bom, chegamos a um entendimento. Toda a gente sabe, por exemplo, da educação, a carga dos subsídios em relação às horas extraordinárias, em relação ao salário de base, não é? É um problema e que não se pode continuar a conviver com essa situação, porque as reformas são calculadas na base do salário de base, não nas horas extraordinárias. Bom, e é preciso encararmos isso, mas se nós temos a capacidade de pagar praticamente ela por ela, salário de base e horas extraordinárias, bom, por que é que nós não transformamos uma parte das horas extraordinárias em salário de base? Bom, é preciso entrar e discutir essas questões profundamente, não é? Bom, transformar o Instituto de Segurança Social numa instituição financeira. Bom, é preciso chegarmos a essa situação. Bom, daí que governar não é tentar, digamos, passar pomada nos sindicatos, destabilizar o movimento de greve ou não ligar, digamos, quando há um movimento de greve. É preciso, de facto, gerir-se isso tudo. E é muito melhor estamos a gerir isso com uma central sindical do que com, digamos, movimentos descontrolados em que não se tem, de facto, um verdadeiro interlocutor. Sobretudo que, no domínio da relação com as centrais sindicais, eu volto a dizer, um governante em São Tomé e Príncipe não está a falar com a oposição, está a falar, de facto, com uma central sindical. Isso é bom, é uma grande vantagem para o país. Eu realmente conheço o trabalho dos dois líderes, se calhar mais o outro do que propriamente do João Tavares, e devo dizer que qualquer um deles são pessoas, enfim, que aportam coisas positivas ao país. Por falar em descontrole, esta semana tivemos descontrole junto ao Tribunal. É um pouco triste, estamos a falar sobre isso, mas é preciso que os são-tomenses tenham consciência daquilo que está, de facto, a passar no país. Quer dizer, tivemos polícias aos tiros junto ao Tribunal, tivemos polícias a pressionar a Justiça no sentido de não decidir, sejamos claros nisto. Tivemos violência, antes disso, violência de polícias contra civis. Essa é a consequência do julgamento. Mas o que é que se estará a passar em São Tomé e Príncipe para, de repente, toda a gente achar que tem pequenos poderes a realizar? Ou seja, toda a gente achar que pode fazer aquilo que lhe dá, efetivamente, na gana, não é? Isto não é de um país sério, isto não é de um Estado de Direito, isto não é daquilo que se pretende para São Tomé e Príncipe, enfim, considerado como um país muito harmónico, até, e de certa forma, não é? É verdade, mas
Há uma coisa muito básica. O exemplo tem que vir de cima. E, de facto, de cima da pirâmide e a descer, nós temos vários exemplos, não é? De descontrole, de desmando, de desgovernação, de decisões contraditórias, de desequilíbrio. E até de atropelamento de competências e de injustiça. Bom, e como o poder joga na divisão para reinar, cada uma das componentes do Estado de Direito Democrático acha-se com a autonomia suficiente, não é? Ou, digamos, com o apoio suficiente para tomar decisões como se na democracia não havia subordinação, não houvesse hierarquia e não houvesse interdependência. Ora, nós estamos num sistema que, embora tudo, tem subordinação dos em relação aos outros, tem a necessária articulação e interdependência e a prestação de conta, a responsabilidade e o bom senso. Bom, daí que, quando isso não funciona, nós estejamos a viver situações desse tipo. Eu não sei quem tem razão, mas eu acho que nessa situação que ocorreu, há dois aspectos que talvez faltaram. A balança e, sobretudo, o respeito pela lei. Sabe, não pode ser de outra forma. Mesmo se a decisão é sujeita a discussão, existem vias de recurso. Como é óbvio. Mesmo se aconteceu várias situações no nosso país que fazem-nos pensar a dois pesos, duas medidas, é preciso não ultrapassar certas linhas. E o que é mais grave é que, até agora, o governo não se pronunciou. Quando o responsável máximo pelas forças de segurança e que tem a responsabilidade da aplicação da lei, nomeadamente neste domínio, que é o chefe do governo, até hoje não falou. E os polícias estão numa espécie de greve, já pelo menos há 2 dias, não é? Não fazem patrulhamento na cidade, não fazem absolutamente nada e ninguém toma nenhuma decisão. É muito grave, eu penso que já estamos realmente a chegar aos limites da desintegração do Estado em São Tomé e Príncipe. E por esse caminho, eu penso que os próximos tempos vão ser extremamente complicados. Eu lamento, eu penso que as instituições, todas elas em São Tomé e Príncipe, estão com um grande problema de credibilidade e nós, santomenses, devemos estar muito preocupados. Com a questão da exemplaridade que falta, e que é o âmago de tudo isto que aconteceu, como é óbvio, não é? Quando se vê o próprio ministro do setor a cometer atos que não são atos, obviamente, legais, a interrogar civis, a promover que militares interroguem e façam detenções de civis, a promover a saída de militares à rua para condicionar manifestações. Quer dizer, toda essa falta de exemplaridade, de facto, condiciona a ação de tudo que está abaixo. De tudo que está abaixo e de tudo que tem que lidar com a proteção do ministro e com as competências do Ministério. Mas eu quero dizer que a situação é extremamente complicada. O governo está em rota de colisão com os tribunais. Bom, isso nós sabemos. Os tribunais foram postos debaixo de alguma pressão pelos políticos para fazer algumas perseguições, não é? Como disse bem, as forças de segurança foram desviadas da sua função principal para também
intimidar a população e a oposição. E hoje são as forças de segurança que estão em rota de colisão com os tribunais. Bom, esse governo, esse presidente, tem muita pouca margem de manobra para arbitrar esse tipo de conflito. Bom, muita pouca margem de manobra. E qualquer que seja a decisão que eles vão tomar hoje, eu acho que é uma decisão que não pode ser só superficial. O presidente Pinto da Costa vai ter que tomar uma decisão muito profunda, porque estamos, de facto, já numa situação quase de ruptura. E qualquer arranjo que ele quiser fazer em relação a isso, se não for bem feito, vai ser o preâmbulo de uma nova crise. E nós já vivemos isso no passado. As situações mal resolvidas, nomeadamente no domínio da defesa e da segurança, levaram sempre à agravação da situação. E isso, se não houver aí uma análise muito profunda e decisões muito fortes que salvaguardam o Estado de Direito Democrático, as liberdades, os direitos e os deveres de cada um, eu temo que a próxima crise será ainda muito mais grave. Com isto, terminamos e vou deixar, como sempre, as minhas sugestões de leitura, enfim, que tem que ver com aquilo que foi a conversa que tive com o meu convidado de hoje. Primeiro livro que eu deixo como sugestão é o Angola, a terceira alternativa, do Marcolino Moco. Um livro de 2012, um livro que eu aconselho vivamente a leitura, muito interessante, dá uma panorâmica, sobretudo olhar para o futuro de Angola, fazendo obviamente um balanço relativamente a um passado recente, e é um livro muito pessoal e que tem muito que ver com a ação hoje cívica do Dr. Marcolino Moco. Origens do Nacionalismo Angolano, de Mário Pinto Andrade, de 1998. Obrigatório para qualquer nacionalista africano, porque é um clássico instantâneo, porque era um livro que já estava à espera que Mário Pinto Andrade escrevesse antes dele ser editado. O livro é editado, se eu ainda me lembro, depois da sua morte, mas, no entanto, Mário Pinto Andrade foi fazendo outras obras muito interessantes também, e esta só saiu postumamente. Terceiro livro, A Geração da Utopia, de Pepe Tela. Quer dizer, não tenho muito mais a dizer sobre ele, é obrigatório para qualquer pessoa, portanto não vou fazer qualquer referência a esse livro. E depois, para resumir a questão angolana, um livro muito curto, que é, enfim, para o tema que é a História de Angola, de René Pellicer e Douglas Will, publicado em 71, reeditado em 77, e com a edição recente de 2009. Outro livro que eu verdadeiramente aconselho. Porquê? Porque, não sendo um grande livro da história angolana, é um livro de factos. E muitos factos que muita gente não sabe estão lá nesse livro. Portanto, deem o seu trabalho de conhecer melhor esse país lindíssimo e muito interessante que é Angola. Hoje, Angola em destaque, mas já sabe que todas as semanas lhe trago temas fortes de atualidade, assim como alguns dos seus principais intervenientes. Por isso, continue a acompanhar-nos em youtube.com/canal STPTV e deixar-nos os seus comentários lá, e também no facebook.com/STPTV. Por hoje ficamos por aqui. Nós temos encontro marcado no próximo sábado às 18 horas. Eu sou a Billy Neto e esta é a STPTV, a sua nova televisão. Tá fixe, né? Vamos ver garoto nele. Isso é minha filha, rapaz. Você está a vender criança, rapaz? Vem, não falta respeito, não. Minha filha vem dizer que tu a vender criança. Onde é que o senhor arranjou, filho? Rapaz, minha mulher acabou de dar luz.
Menina. É quase. Porra! Tio, você pensa que é de fácil isso, rapaz. Tá Mas como aqui com mulher? Primeiro foi um rapaz, segundo uma menina, tá bom? Ainda bem. Não parece você não? Tá parecendo? É, já começou a se fazer as filhas, vamos deixar você com bobo. Nossa, cara. Então? Porra, mas como ele tô com 4 garotos, nunca consigo fazer menina. É. Os garotos comem muito, hein? Como você vai fazer menina? Oh, vê, você fazia tudo diferente. Você trazia tua mulher pra mim, dava uma menina pra você. Cara, gajo. Você vai ver, não quer falar pra você não. É, quem que mandou você? Sai. Eu mandei só pra você, rapaz, só. Manda tua mulher vir ter comigo, ela foi uma menina. Acho que a Bluma é que faz menina, eu mesmo tô aqui a procurar menina, não vejo garoto, só que tô com ele. Esse garoto dá um prejuízo, tá bom? Mas eu vou dizer, Minasé, comecei com café na dominifa. Minasé, comecei, café. Chega comigo, pá. É que, Beto? Você sai daqui, tem que estar para lá, portão, chama. Mas deixa eu falar, É que- dá uma que- vassoura, que- dá uma vassoura, que- dá uma vassoura. Como está assim? Vamos. É que? Vamos para quarto. Quarto? Rapaz, dá vassoura. Quarto que é essa honra? Você é doido? Deixa Essa honra de de boa, dia, deixa tem de que boa, falar quarto, Viviane. rapaz. Você Beto não Você está sabe o que aconteceu? É, o que aconteceu? Mulher de popa, sabe esse popa? É. Labobo. É que, mulher, ele tá doente ou fez o quê? Não, antes de você doente. O que aconteceu? Mulher de gás deu uma luz. Deu o quê? Deu uma luz. Rapaz, coisa não é deu uma luz não, rapaz. Sabe como? Coisa deu a luz. Ah, deu a luz. Deu uma luz porque é menina. Bonita criança. Ah, rapaz, bonita. Beto, deixa de bobo, Beto. Isso aqui, E depois também vim fazer uma menina também. Olha, o que você quer fazer aqui, Beto? Você tem quantos filhos? Conta dedo pra mim, faz favor. Conta. 4 garotos. Conta, é. Bloca Joia, É. Blagúbua, É. Zuza É. e Betinho, que esse mais novo tem 6 meses, mas come já. Ah, 6 meses tá comendo, já tá bom já, Beto. Você é doido, rapaz. Filho de 6 meses é... Quer dizer, até parir, ele tem quantos anos já? Então, você tem que dar uma menina. Ele não quer falar não. Eu quer não tô, falar não. Beto, Ele quer eu não uma tô parir pra menina. você mais não, Beto. Hoje em Menina, dia deixa não de bobo, interessa deixa para de de bobo, mulher, deixa de parir não, deixa Beto. de Mulher bobo, pra Viviane. ficar, tomar cada saúde e ficar babobô. Não é pra estar aqui, parir não. Oxe, mulher vai ter má fé por quê? Mas você é doido, só porque eu tô aqui na casa, a comida tá banana, tem que estar aqui, parir. Dizem que filho homem É. é sorte de mulher. É. Você teve 4 sortes. também quero ter. Eu também não posso ter uma sorte. Filho de homem é sorte de mulher e você quer ter sorte também. Beto, eu não quero falar nada, não, Beto. Eu Eu não tô parir mesmo, não. Eu não estou ligado, você tem para o quarto e tirar roupa, você que sabe. É, vai sentar. Vai pra quarto. Você pode ir pra quarto, sentar. Você pode sentar esperando. Esse método tá abusado de mim. Esse rapaz tá falando essa coisa de filho. Sabe? Deixa eu tomar desse comprimido uma vez. Tá aqui, filho. Isso aqui é ele aqui. Mata bicho, almoço, jantar. É que é filho. Filho, e pra deixa eu esconder essa pra ter esse Beto ver. Minasé, comecei. Afinal, tá aqui a tomar comprimido. Afinal. A gente tem um comprimido para dar a mulher tá aqui a tomar com a dela. Não tomo. Deixa eu pôr aqui, não. Ainda tomar esse suco aqui para suco de limão. Xi. Ô, Beto! É o quê? O que você tá fazendo? O que você quer fazer? É o quê? É? O que você tá fazendo? Vendeu esse comprimido para você dar-me? É. Você tomou, você sozinha que tem direito, não? Credo, rapaz! Pode ver, tomei. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, você, rapaz. Como você é ladrão assim, rapaz? Você toma pílula, rapaz. Só tomar comprimido de mulher, Você rapaz. sabia que eu tô grego. Se você estudou 10, eu estudei 20. Você é doido, Beto. quero uma Você é doido. menina. Qual filho que você quer? Qual Quero uma filho? Eu não vou parir pra você. Já disse, ele não tá dito, é. Tá Uma vez querendo que eu desgraçar minha vida, já tô né? tronco, não? Tá querendo desgraçar minha vida, né? Vai pro cara Você pegar. pode fazer Você tudo o que pode você no quiser. chá. Pode fazer tudo o que você quiser, filho, o que eu quero? Culpa não é tua, filho. Eu vou ficar parir. Eu quero ver, gente, e mato. Você quer saber? Chama ele a sair em casa pra você. Tá bom. Gente, É? Você pode ir. Eu ainda vou tomar um chá de folha de cocô e vou mostrar a você hoje, filho, o que eu quero. Quem manda aqui? Mãe! O que, pequena? Eu quero ir pequena tá trabalhando assim. Problema muito, mas tô matando a minha cara que embora. Não, senta aí, quem passa? Senta aqui pra gente conversar. Mamãe, esse rapaz procurar chatice comigo, procurar desgraça.
Mamãe, Por que ele fez dessa vez? vez? Eu vai poder parir para ele, mamãe. Creio, não dá. Rapaz, tá fazendo essa coisa? Mamãe, que eu acho que vai poder parir, mamãe. E depois o que você tá fazendo? Então, a minha carga, vim embora, mamãe. Não, vim embora. Vim embora é solução. É o que você tá fazendo pra você não parir? Mamãe, tomar pílula, mamãe. Rapaz, tomar 2 com um suco de limão. Catio, essa moço ladrão. Mas pequena, não preocupa não. Por que, mamãe? Coisa de mulher, rapaz pode tomar a pílula dele, não tem nada não. Não faz nem efeito não. Não faz efeito? Não, isso é igual. Não faz nada. Essa história de tomar suco, mas é mentira. Mas mamãe, não tô confiando, mamãe, não tô confiando. Não tem nessa coisa de parir, mãe, não. Agora pra gente gozar a vida. Não, coisa tem outro método. Você tá preocupado com pílula, com o rapaz que tá tomando pra fazer o quê? Tem qual, mamãe? Só tem dio. Dio, mamãe? Só que eu vi gente racha, gente barriga pra meter com lá dentro, mamãe, não tô nessa coisa nada. Coloca coisa lá, nem racha barriga, nem faz nada. mamãe. Eles sabem. Depois você não quer também por dio. Tem injeção. Che, mamãe, eu todos os dias ir pra enfermeiro tomar injeção todo dia. Quanto dinheiro? Não, filha, não tem tempo dele certo pra fazer. Mamãe? Sim. Depois você não tá notando, mas pequena, ou você vê ele com a marada aqui, tipo, de quem teve acidente, ou com mangapunha, você acha que você tá vendo ele só no rua, mangapunha, só já é pra enviar. Igual eles foram pro Jardel. Jardel não é um jogador famoso assim, mamãe também tá fazendo muita coisa. Pequena, coisa é Jardel 5 anos. Que mete coisa aqui 5 anos. Mamãe, é pra evitar, mamãe? É pra evitar 5 anos. É, mamãe? Você pode vai por essa coisa só? Mamãe, a gente vai rachar o braço assim. Não racha não, a gente coloca coisa só. Tá, 5 anos. É, mamãe? Depois tem outra coisa mais simples. O que é, mamãe? Tá preocupar só de graça? O que é? Camisinha. Mamãe, chamim, Beto, tá vendo? Você tá usando preservativo, mamãe? Estar aqui vou só para ir comprar tomate, isso é coisa que Beto faz. Então, vai pro Jardel, 5 anos. É, mamãe? Mas só que eu não sei explicar coisa bem. Eles lá centro de aconselhamento é que sabem, eles sabem melhor, eles vão explicar você. Eles sabem melhor. Sim, vai lá, eles vão explicar você como coisa é. Eu posso ir agora, mamãe? Pode ir agora. Coloca 5 anos, minha filha. Não se preocupa, não. Eu posso ir agora, mamãe? Vai agora, não perde tempo mais não. Mamãe, e tu aí, mamãe? Vai, minha filha. Vai, botar em cama. Dá olho em criança pra mim. Tá bom, minha filha. Pode ir. Pode ir, não tem problema não. Tá bom. Mas ela veio vir com a gente. Um homem lá tá muito. Ela veio uma mala para um trocóleo, hein? Mas café. Ela veio um nendudo seco catalua por som vagin. Na peguei nem da banho trocóleo. Eu li que sai café com você? Como me sona café? Oh, eu ali na cabeça. O cacá. Vai trocóleo, fã. Se eu acho que essa mulher para abrir com o senhor mais velho, vai pro inferno, vai por gelo. De gelo. Inferno, pá. Vai por galha. Isso é nassador, fador, com sentido. Agora vai com o outro. Oh, onde na ifan? Minha? Sim. Na hoje? Tô boa. Essa glave ou minha? Oui, bien, oui, closon deseja. Queremos ir mais velho. Agora, mas se para o Sudão com a coa. É que mais quer atravessar, vem ajuda mais a atravessar. Agora, família, agora, mas se está estrada, fã. Mas se falar com o. O que mais quer? Você viu? Mas se para o Sudão com a coa. Ajudar a. Vê se troca óleo. Comprar óleo, traz de ovo, comprar até que loja aqui compra óleo para mais velho. Não, mas se compra óleo, se dá lá coa. Mas se troca óleo. Mas velho tá mais velho cansado, tá pegando coisa para cair no corpo, eu não. Quem é minami? Motor musa diesel. Que diesel? Motor que tá pegaza. Vou com comanda. Mas velho não tem dinheiro, comigo é 150 conto cada mão. 150 conto? Que eu saco eu 150 conto na Ivan. Saco uma 10 150 conto na I. Bom, mas vou cozer para não botar com a óleo tam para não ver não. Mas vou cozer? Aí dá. Não é cantinho sim, não é meio troco óleo chancha. Mina! Que esse velho? Mina! Oh! A mina canta com placa não se for. Olha, já gelo boa? Esqueci de dinheiro.
Você mais vai pôr mais 50 conto cima dele. É, um peixe 50 conto libadê para o complaçado para pôr ligar da minha mãe. Boca liga da mamãe. Tá bom, eu ligo para a mãe. Entendeu? Amanhã marche. Um bila leve. Ou pemos cachê um som, hein? Que dá-lhe. Que coisa, moço? Bota se eu desse canal lá deu porque. Che, moço, como não se caça ladrão um gelo que vai na ter gelo mais na saltam fa. Que coisa? Dá-me gelo, você que bebê gelo tem? Ainda sai de beco, deu é que acontece. Que beco com fazer? Che, moço, você danche? Então, batrocolho um é selam flabo, hein? Chefe tocar olho pequeno é voada muito, chefe. É fã, não sabe meio começar a voar, ele mesmo tem voar pelo livro. Ah, chefe, voa para nada com preservativo. Preservativo? Mas você adorou, moço? Você como um pele tá engabila pe casca libade? Chefe não usou preservativo. Você vê que eu esse jovem tem cada bobo, tempo lá um tá CTT, tá zobra catlaba, não tinha quase de preservativo. Pequena tem bicho, chefe. Bicho, mina tem bicho? Que bicho mina tem? Que tem vírus. Que vírus? Como quando toma o boi mufa? Que tem sida, chefe. Mina tem sida? Cacau. Moço, guarda. Concentra, chefe. Que moço? Cuidado, não acaba com ele estava chamando chefe, nem quer responder. Chamou nós que chega 90 anos, faz. Calma, chefe vai chegar. Que vai chegar 90 anos. Mina se tem sida, veré? Tem sida. Se lá um gabamba tá mina se. Não precisa matar porque não. Gabamba tem pena bila pega outro que vai gabamba tá mina. Não precisa entrar em violência porque se for para matar chefe, a gente vai matar. Em vez de matar chefe ainda podia aconselhar, sabe, para ir também porque saiu um remédio agora no hospital, chefe é menos que 48 horas, chefe ainda escapa. O nome desse remédio é antirretroviral. Veré? Então, bem como batu for quase já para na capo morrer, para você chegar 90 anos, monstro. Que mulher.